Quero cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail está aí, Henrique LHAS. L de Luiz, H de Henrique, A de Almeida, S de Silva. Então, Henrique LHAS, @hotmail.com. Este telefone também é o WhatsApp, então você entra em contato conosco e eu estarei aí ministrando com todo prazer, toda alegria, não cobro nada, quero apenas fazer a obra de Deus. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudos escritos a respeito do assunto da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, pelo WhatsApp, e aí você diga: quero receber o material da revista da Betel. Lembre-se de falar isso, porque eu comento outras revistas. E aí você coloca lá o seu nome e coloca lá a sua cidade. Então toda semana você receberá esse material gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da Betel Editora, nas revistas adultos da Betel Editora, com o tema Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Temos como comentarista deste trimestre o bispo Abner Ferreira. Estudamos na lição 1, Ordenança para crer e descer as águas batismais. Na lição 2, Ordenança para participar da ceia do Senhor. Na lição 3, Ordenança para congregar e prestar culto racional. Na lição 4, Ordenança quanto à contribuição financeira. Na lição 5, Ordenança para uma vida de vigilância e oração. Na lição 6, Ordenança para uma vida de obediência e submissão. Na lição 7, Ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Na lição 8, Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Na lição 9, Ordenança para uma vida de santificação. Na lição 10, Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Na lição 11, Ordenança para exercer a fé. Na lição 12, nós vamos estudar hoje, Ordenança para amar o próximo. Vamos ver o que Jesus falou então sobre este tema, amor. Olha só a importância do amor. Nós vemos em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36, olha só. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja, Jesus resumiu toda a palavra de Deus em uma palavra só. Então no amor se resume tudo, porque Deus é amor. Olha, Deus nos amou de uma tal maneira, veja só, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, Deus deu por amor o melhor que ele tinha, o seu Filho único. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a vida pelo outro. Olha, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos ama e provou que nos ama. É o que nós chamamos de um amor vertical. Vem de Deus para nós. Agora, eu mesmo também devo me amar. Por quê? Porque o segundo mandamento, semelhante a este, Jesus disse, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o amor o quê? Horizontal, né? Horizontal, olha aí. Então, o vertical entre nós e Deus, Deus e nós, né? Que Deus nos amou primeiro. Então, nós somos amados por Deus e nos amamos.
E aí vamos amar o próximo como a nós mesmos. O amor de Deus para conosco é um amor perfeito, que nós encontramos, né, em 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos imitar esse amor. Esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então nós vamos o quê? Transmitir agora esse amor, amar os outros, dar a vida. Sempre o amor significa dar a vida. O amor verdadeiro sempre é sacrificial. Olha, Deus deu o seu Filho único para morrer por nós. Olha aí, sempre envolve o sacrifício de uma vida. Então nós vamos dar a vida pelos outros. Então nós vamos jejuar, nós vamos orar muito, nós vamos estudar muito, visando sempre o quê? O bem dos outros. As pessoas, na maioria das vezes, não compreendem o que é o amor. Ele é sacrificial, é dar a vida pelos outros. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem um dom do Espírito Santo e você não consegue entender. Você acha que a vida de quem tem um dom do Espírito Santo é uma vida assim fácil, tranquila, divertida. Não. Alguém que Deus está usando é alguém que está se sacrificando pelos outros. Está deixando de ter uma vida normal para o bem de outros. É aquele que está sempre jejuando para que seja usado em benefício dos outros. É aquele que está sempre orando muito. De 2, 3, 4, 5 horas por dia para ser usado em benefício de outros. É dar a vida pelos outros. É se debruçar sobre a palavra de Deus, estudar, ler para benefício dos outros. E assim, qualquer um que está fazendo a obra de Deus, ele está dando a sua vida em benefício dos outros. Um professor de escola bíblica dominical, ele vai estudar muito a lição, procurar muito material, assistir aí vídeo, vai aí ler os estudos escritos, vai estudar a lição, vai pegar a sua Bíblia, comparar, estudar, para no domingo, ou seja lá o dia que for a sua escola bíblica dominical, você dar uma excelente aula. Para quê? Para benefício dos seus alunos. Não é para o bem próprio, é para o bem deles. Eles vão aprender a palavra de Deus. Daniel 12:3 diz uma coisa interessante sobre isso. Olha, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Nós vemos aí o exemplo de Jesus, que passava o dia todo, né? Ele fazia o quê? Ensinava, pregava e curava a todos. Passava todos os seus dias fazendo isso. Aí vemos aqueles que o copiavam, como Pedro, né? Como Paulo. Olha, o dia todo fazendo isso, ensinando, pregando, curando a todos. Isso é dar a vida pelos outros. É o exemplo que nós temos que seguir. O exemplo de Jesus Cristo. Isso é amor. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Subtópico 1, o amor é uma evidência do novo nascimento. Subtópico 2, o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. Subtópico 3, o amor não faz mal nem julga o próximo. Tópico 2, aquele que não ama não conhece a Deus. Subtópico 1, o amor exige perdão. Subtópico 2, o amor exige disciplina. Subtópico 3, o amor exige verdade. Tópico 3, o amor seja não fingido. Subtópico 1, amai-vos cordialmente uns aos outros. Subtópico 2, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Subtópico 3, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O textual da lição está em João 15:12, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então veja, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. De que maneira Jesus nos amou? Ele deu a vida por nós. E a Bíblia diz, então nós devemos dar a vida pelos outros. Veja aí 1 de João 3,16. Olha lá, em João 3,16 nós vemos o quê? Deus enviando o seu Filho, dando o seu Filho para dar a vida por nós.
Aqui em 1 de João 3,16, olha aí o que diz. Conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Veja João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então veja que o amor é sacrificial, exige dar a vida. Veja bem, dar a vida pelos outros. Esse é o sentido do amor, do verdadeiro amor. Olha aí, uma mãe não é capaz de dar a vida pelo seu filho? Olha Isaías 49,15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então pode acontecer de uma mãe não amar suficientemente para dar a vida pelo seu filho. Dificilmente nós vamos encontrar uma mãe assim, mas se encontra, né? Mas olha só o que Deus diz, ainda que ela se esquecesse, não está dizendo que ela vai se esquecer, mas ainda que ela se esquecesse, Deus não se esquece de nós, porque o amor dele é perfeito. E é assim é que nós vamos ter que aprendermos a amar as pessoas. O amor sacrificial, dar a vida pelos outros. Verdade prática, o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então veja aí Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que mora em nós. O Espírito Santo nos foi dado por Deus. Então o amor de Deus está em nós, derramado em nós. Nós só precisamos fazer o quê? Deixar esse amor florescer, atingir as outras pessoas. Então precisamos dar a vida pelos outros. Esse é o sentido do amor, verdadeiro amor de Deus. Sempre o amor sacrificial, sempre o amor que envolve a nossa vida, dar a vida pelos outros. O texto de referência está em Marcos 12,31, Romanos 13,8, 1 de João 3,11 e 1 de João 4,11. Vamos ver, Marcos 12. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Romanos 13,8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 1 de João 3,11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 de João 4,11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então vemos aí bem claramente o ensino sobre o amor a Deus, em primeiro lugar na nossa vida, e o amor ao próximo. De que maneira? Como amamos a nós mesmos. Então, se você não se ama, você precisa aprender a se amar. Às vezes você pede muito perdão de Deus, mas você mesmo não consegue se perdoar a si mesmo. Então é preciso que você aprenda a se perdoar a si mesmo, a saber que Deus mandou seu Filho, enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, para levar sobre ele os nossos pecados. Então aquilo que nos impede de nos amarmos, Jesus já levou na cruz. Então se ame. É importante você também aprender a se amar, porque você é filho de Deus. O Espírito Santo mora em você. Deus já esqueceu os seus pecados que você cometeu, porque Jesus já levou na cruz esses pecados. Então se ame, para que você possa amar os outros como se ama a si mesmo. A introdução da lição diz assim: amar a Deus e ao próximo, antes de se tratar de sentimento, é uma questão de obediência por parte do discípulo de Cristo.
Assim veremos que o amor que devemos expressar tem como fonte o próprio Deus. Nas Escrituras encontramos as propriedades e características desse amor, para não confundir com mero sentimentalismo ou os muitos conceitos expostos por uma sociedade que não leva em conta os princípios bíblicos. Então veja, nós não estamos falando aqui do amor apenas como um sentimento, não é um sentimento humano. Nós estamos falando do amor de Deus, do amor de Deus para conosco e desse amor que Ele derramou em nossos corações através do Espírito Santo que mora em nós. Então esse amor é o verdadeiro amor, é o amor que Deus quer que nós sintamos para com os outros. É um amor o quê? Espiritual, não é um amor sentimental. Lá no mundo, quando se fala em amor, as pessoas estão pensando em sexo. Veja só. Então é uma distorção do amor espiritual. Existem vários tipos de amor. Amor familiar, né? O amor que envolve o casamento, aí, o sexo entre o casal, né? Tem amor dos filhos para com seus pais, de irmãos para com irmãos. Tem amor que nós temos para com as pessoas ou para com os parentes e tal. Tem o amor normal que nós sentimos por Deus, pelos irmãos, mas aqui nós estamos falando do amor de Deus, o amor sincero, o amor que nunca visa nada em troca, o amor desinteressado. É um amor capaz de dar vida, é um amor que sempre envolve aí o sacrifício, então envolve dar a vida pelos outros. Esse amor vem de Deus, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, seu amor sincero, verdadeiro, o amor de Deus, é o amor espiritual, é o amor puro, o amor que Deus quer que nós transmitamos aos outros. Então Ele derrama e nós passamos para frente. Isso se chama prosperidade bíblica. Recebemos de Deus e passamos para os outros. Então nós somos o quê? Canais de Deus. Ele derrama em nós para nós derramarmos aos outros. Então nós estamos na qualidade de transmissores daquilo que recebemos de Deus, passamos para os outros. Então nós somos os canais, não é para ficar só conosco, é para passar para frente. Quanto mais passamos, mais recebemos. Às vezes as pessoas me criticam, que eu encontro com a pessoa no meio da rua, eu vou lá e oro pela pessoa, vejo a pessoa às vezes mancando, acho que a pessoa está sentindo alguma dor, alguma coisa, eu vou lá e oro pela pessoa, no ônibus, no avião, em qualquer lugar. Se eu ver uma pessoa ali sofrendo, mancando, às vezes sentindo uma dor e tal, eu vou lá e ofereço e oro. Jesus tem curado muita gente assim. E as pessoas falam, mas não pode, você fica aí orando pelos descrentes, às vezes a pessoa ali é um ladrão, é um assassino, é um drogado, uma pessoa que não presta. Mas Deus ama a todos. Jesus não escolhia quem ele ia orar para ser curado. Não, ele ministrava a cura a todos. Deus ama a todos, não importa quem seja a pessoa. Ah, mas você orou e a pessoa não se converteu. Não importa, Deus ama a pessoa a si mesmo. Deus ama a todos. Nós não fazemos o bem para as pessoas esperando alguma coisa em troca. Não. Nós demonstramos o amor de Deus. Se a pessoa corresponder, bom, se não correspondeu, mas ela viu que existe um Deus que a ama. A grande tragédia da igreja hoje é esta: é esperar alguma coisa em troca, é querer alguma coisa em troca. Mas o amor é sacrificial, ele não espera recompensa, não espera nada em troca quando é oferecido, porque é feito por amor, o amor de Deus que está em nós, é que corresponde a esse amor pelos outros. Nós compartilhamos Jesus com as pessoas, compartilhamos esse amor derramado pelo Espírito Santo em nós para com os outros. Tópico 1. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é novidade para qualquer pessoa que a convivência entre os seres humanos nem sempre é pacífica e harmônica. Logo no início da civilização, já a primeira família teve que lidar com desentendimentos sérios entre seus membros. Gênesis 4:8. Contudo, também é realidade que amar o próximo é mandamento divino. Marcos 12:31.
Portanto, trata-se de um desafio constante e uma atitude imprescindível para todo autêntico discípulo de Cristo. O amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Então, nossa convivência humana vai exigir muitas vezes que nós acordemos para o amor de Deus. O amor de Deus repreende, castiga. O amor de Deus, ele enxerga que a pessoa está caminhando para o lado errado, que a pessoa vai cair na perdição, que a pessoa vai acabar perdendo a salvação. Então o amor vai alertar a pessoa. Muitas vezes o amor de Deus é confundido. Deus faz de tudo para salvar a pessoa. De tudo. E muitas vezes é preciso. Olha lá, você tem um filho. Se você não castiga, não repreende, se você não corrige, é porque não ama. Porque quem ama vai fazer isso, visando o quê? O bem da pessoa. Então, muitos pais, às vezes mães, às vezes corrigem os filhos, às vezes chora escondido dos filhos para poder corrigi-los. Mas é necessário corrigi-los, porque isso é amor, amor de Deus. Então, Deus nos ama tanto, 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 que muitas vezes é necessário que Ele nos corrija, nos repreenda e até nos castigue, para que nós tenhamos um proveito, para que nós sejamos salvos, para que nós tenhamos uma vida dentro daquilo que Ele deseja que nós tenhamos. Então nós vamos ver que os desentendimentos sempre aconteceram. No primeiro casal ali, já houve no início quando pecaram, um julgando a culpa no outro, né? Depois vimos aí os filhos, né? Aí primeiros filhos de Adão e Eva já se desentenderam, né? A inveja de um fez com que ele matasse o seu irmão, criou um ódio no coração dele, não amou o seu irmão, ele odiou o seu irmão por inveja. Então Caim matou Abel, e vamos ver assim toda a história bíblica, em toda a história da humanidade, sempre houve esses desentendimentos, essa falta de amor, e os problemas que existem é exatamente por falta de amor. Tudo que o ser humano passa de problemas, de dificuldades, né? Sempre, tudo tem a ver com a falta de amor. Olha aí, os bilhões, trilhões que são gastos, né, para os homens aí fazer viagens espaciais, imagine se fossem gastos aí para ajudar a humanidade. Não tinha uma pessoa sequer no mundo passando frio, ou calor excessivo, ou fome, alguma necessidade, ou alguma doença, alguma enfermidade. Imagine, só esse dinheiro aí já dava para arrumar toda a situação humana. Por que não fazem? Por falta de amor. Porque a corrupção, falta de amor. Aquele benefício seria integral, mas é tirada uma parte para a corrupção. Então o benefício é feito, mas em parte, não é feito totalmente como deveria fazer. E às vezes se usa um material bem inferior que vai dar prejuízo depois. Tudo isso é o quê? Falta de amor. O amor só ama a si próprio, não ama as pessoas. Só quer o seu próprio bem, é egoísta. E o amor jamais é egoísta. O amor sempre visa o bem dos outros. O amor é altruísta. O amor faz com que nós nos coloquemos no lugar dos outros e sintamos a dor dos outros. E nós vamos desejar aliviar essa dor e nós vamos fazer alguma coisa para aliviar essa dor. Não é só comentar nem mandar a pessoa para outro lugar. Nós vamos tomar uma providência para que essa pessoa tenha menos dor, menos sofrimento. Então nós vamos refletir o amor de Deus que está em nós para os outros. Tópico 1, o amor é uma evidência do novo nascimento. A conversão ao Evangelho de Jesus traz um novo nascimento. 2 Coríntios 5,17, Efésios 4, 21 a 24. Quando o novo nascimento acontece, o amor passa a permear o seu coração e o seu viver. As pessoas normalmente estendem a mão aos carentes, aos órfãos e viúvas, e socorre aos aflitos, entende as fraquezas e debilidades dos outros.
Amar é tolerar os mais fracos, perdoar as suas ofensas e aceitá-los como ele é. Amar é tolerar os mais fracos, perdoar suas ofensas e aceitá-los como eles são, com as suas personalidades, pois todos somos diferentes uns dos outros. Romanos 15:1. Então veja que o amor exige de nós, muitas vezes, um sacrifício de nosso próprio tempo, da nossa própria vida, do nosso próprio bem-estar, para poder ajudar os outros. Então o amor de Deus em nossos corações nos impulsiona a ajudar as pessoas que estão aí doentes, que estão desempregadas, pessoas que estão carentes, pessoas que precisam de roupa, precisam de comida, precisam de uma ajuda e estão doentes, precisam de uma ajuda. Às vezes nós oramos, a pessoa não é curada, então ela precisa de ajuda para ser conduzida a um médico, para tomar um determinado remédio. Então, sempre as pessoas estão necessitando de ajuda. Às vezes a pessoa até tem um aposento, mas não é suficiente, está gastando o aposento quase todo com outras coisas e não tem condição de ter uma vida saudável e precisa de ajuda, principalmente para alimentação e também no tempo de frio, Aqui, por exemplo, nós estamos aqui no Sudeste, essa época está bem frio, nas madrugadas, bem frio. Precisam então de serem aquecidos, precisam de roupas, para estarem sempre aquecidas. Vemos aí, quantos moradores de rua existem, mas aos milhares, estão morando nas ruas, pessoas que se desesperaram, pessoas que não conseguiram manter aí os seus empregos ou o seu relacionamento com a família, não estava bem, acabaram saindo de casa, pessoas magoadas, rancorosas, pessoas passando por tanta coisa, sendo escravizadas por Satanás nos vícios, nas drogas, aí, nas bebidas, na prostituição e tudo mais. Precisam ouvir o Evangelho, precisam do amor de Deus. Não só ouvir o Evangelho, às vezes se converte, mas não tem onde ficar, aí não tem um emprego. Então essas pessoas precisam ser abrigadas, precisam ser ajudadas. Agora temos que entender que cada um tem a sua personalidade. Nós vamos ter que nos tolerarmos uns aos outros. Para nós convivermos uns com os outros, cada um tem um tipo de personalidade. É claro, é evidente que todos deveríamos ser como Jesus, deveríamos ser perfeitos, mas o próprio apóstolo Paulo chega ao final da sua vida e diz, não que eu tenha alcançado, não que seja perfeito. Se ele, estando numa cadeia, veja bem, nem estava se relacionando tanto assim com as pessoas, só se relacionava com quem ia lá, ou com os soldados que estavam ali em contato com ele. Mesmo assim, ele não alcançou a perfeição. Imagine nós. Então nós não somos perfeitos. Não vamos conseguir sermos perfeitos nessa vida, só após o arrebatamento. Então vamos uns com os outros, vamos nos tolerando. Todos temos defeitos, todos temos que ir nos corrigindo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E cada um tem a sua maneira de agir. Ninguém atingiu a perfeição, então. Então nós vamos nos tolerando até chegarmos ao céu, até chegarmos à vida eterna, até ficarmos livres de todas as amarras, de tudo que nos impede a amarmos integralmente como Deus ama. Então é no novo nascimento ali que o Espírito Santo vem morar em nós. E aí esse amor foi derramado em nossos corações. Agora, nós temos que deixar esse amor trabalhar. Temos que deixar esse amor inundar a nossa vida para que derrame sobre aqueles com os quais nós temos um relacionamento, de amizade, ou de amor aí familiar, ou de amor entre o casal. Mas sempre esse amor deve ser derramado, deve fluir como um rio para atingir as outras pessoas. Então nascemos de novo, agora como filhos de Deus, não filhos de Adão, mas agora filhos de Deus. E aí, se somos filhos de Deus, temos que ser parecidos com Deus. E aí Deus ama, então nós devemos amar.
Tópico 1, subtópico 2, o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. A primeira virtude do fruto do Espírito é justamente o amor, que abarca todas as outras, pois sem amor as outras diminuem o seu valor, como está em Gálatas 15, 22 a 23. O amor é a raiz de todas as virtudes. O amor pode fazer coisas inesperadas e de difícil compreensão de acordo com a magnitude do seu alcance. As atitudes e ações revelam que não é só sentimento de querer bem uma pessoa, mas mostraram a capacidade de se colocar à disposição. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, Jesus dá uma aula ao doutor da lei, esclarecendo que aquele que usou de misericórdia para com o homem que foi espancado pelos assaltantes foi o seu próximo. Eu coloquei para você uma figura ilustrativa, o slide, e você vê aí, o fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja, é um fruto só. Então o amor, ele não é o fruto do Espírito. Ele é uma das qualidades do fruto do Espírito. Um dos aspectos, um dos atributos. Agora vamos falar assim que ele é o expoente máximo. Por quê? É como se fosse uma flor desabrochando. A primeira que aparece aí é o amor. A partir do amor é que vão acontecer as outras. Então veja, esse amor tem que ser desenvolvido para que as outras qualidades, os outros atributos, os outros aspectos, também fluam. Então tudo nasce através do amor. A primeira coisa é o amor. E aí vão aparecendo as outras. Então o primeiro gomo aí da laranja é o amor. E a partir desse primeiro gomo, os outros gomos vão sendo aproveitados. Então veja só, é um fruto só com 9 qualidades ou 9 aspectos, ou 9 atributos, como você desejar classificar. Mas sempre começa com amor, para depois acontecerem os outros. Podemos chamar de qualidades, aspectos, atributos, virtudes. Tá? Então, até a palavra virtude cabe bem aí, Então, a principal virtude é o amor, que é a raiz de todas as outras virtudes. Jesus, na parábola do bom samaritano, explicou bem para os doutores da lei, os entendidos da religião, quem era o próximo, quando ele disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, o próximo é sempre aquele que está necessitando de ajuda. É todo aquele que estiver à nossa volta. Quem é aquele que ama verdadeiramente? Aquele que faz alguma coisa para ajudar. Então ali passaram religiosos, passaram pessoas que se diziam representantes de Deus, mas não ajudaram o homem que necessitava de ajuda. Então quem é o próximo? Quem é que amou? Aquele que ajudou. Então amor, ele implica em fazer algo para ajudar as pessoas. Por que os dons do Espírito Santo desapareceram da igreja? Porque falta esse tipo de amor. O amor sacrificial, de dar a vida pelos outros, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa. Nós temos muita gente hoje nos púlpitos, mas essas pessoas precisam descer dos púlpitos, precisam ir lá nas pessoas, precisam lá impor a mão sobre as pessoas, abençoar as pessoas. Nós vemos uma liderança que fica assistindo, até muitas vezes até conseguem ainda mandar alguém fazer, mas não vão fazer. Ficam ali na coordenação, mas não fazem. Não, Deus não te chamou para fazer isso, Deus te chamou para abençoar as pessoas. Vai lá, pergunte à pessoa o que você tem, o que você precisa. Coloque a mão na cabeça da pessoa, ore por ela. Deixa Deus te usar. Agora, ficar só no púlpito sentado ou falando lá não adianta. Tem que ministrar as pessoas. Nós vemos quantos pregadores pregam, pulam para lá, pulam para cá, gritam, falam, mas não agem, não ministram. Então você pregue, fale, tudo bem, sabe pregar bem, sabe ensinar bem, mas está faltando o final, está faltando a parte principal, que é o contato com as pessoas, é orar, ministrar sobre as pessoas, para que elas sejam abençoadas. Veja o exemplo de Jesus. Jesus não orava pela multidão, ele, por cada pessoa, ele impunha a mão, ele abençoava.
Ele estava ali curando as pessoas, libertando as pessoas de tudo que era contrário, tudo que fazia que as pessoas sofressem. Aí vamos ver o exemplo de Pedro, de Paulo. Olha só como esses homens aprenderam o amor, deram as suas vidas para benefício dos outros. Veja, Pedro chegou a amar tanto as pessoas, querer tanto ajudar as pessoas. Vinha tanta gente que até a sua sombra passava e as pessoas eram curadas. Veja lá Paulo, até os seus lenços e aventais eram mandados para as pessoas e elas eram curadas por causa do amor que ele sentia pelas pessoas, o desejo de ajudar os outros. Então a unção de Deus vinha e era transmitida para todos que o cercavam. Isso é amor, isso é dar a vida pelos outros. Quantas vezes apanharam, foram presos, mas continuaram fazendo a obra de Deus, porque amavam as pessoas, porque estavam imitando a Jesus Cristo, porque estavam compartilhando Jesus com as pessoas. Sobre o tópico 3. O amor não faz mal nem julga o próximo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, Efésios 5:29. Quem ama não mata, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça, não toma a mulher do outro, não age com desonestidade, Romanos 13:8-10. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgados, sereis julgados, com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós, Mateus 7:1-5. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 4:11-12. Então veja, ninguém vai odiar a si próprio. Então como é que vai odiar os outros? Se nós temos que amar os outros como amamos a nós mesmos, então olha só, ele está conjugando o verbo diferente, né? Então ele está odiando os outros como odeia às vezes a si mesmo. Então olha só, devemos amar a ponto de nos colocarmos no lugar dos outros, né? É esse amor que faz com que nós nos identifiquemos com aquele que necessita de amor. Nós vamos levar a ele o que ele precisa. O amor nunca vai fazer alguma coisa que vai prejudicar os outros. É sempre para abençoar, para ajudar. Sempre visa o bem das pessoas. Então devemos evitar tudo que vai prejudicar os outros. Então falar mal de alguém vai prejudicar ele? Vai. Porque vai atrapalhar o relacionamento dele com as pessoas. Então evitemos falar mal de alguém. O que nós não queremos para nós, não vamos fazer para os outros. Quanto ao julgamento, não confunda, porque a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. Então, o julgamento que nós podemos fazer é comparar a palavra de Deus, né, com o que está acontecendo, com o que as pessoas fazem. Então, nós vamos ver, comparar, colocar ali numa balança e vamos ver. Olha, a palavra de Deus diz assim, mas você está fazendo assim. Nós vamos alertar, não vamos deixar as pessoas irem para o inferno, não vamos deixar as pessoas fazerem o que quiserem, sem que eles conheçam a verdade, a palavra de Deus. Quem julga? Palavra de Deus. Quem julga é Deus. Não somos nós, não é o nosso achômetro, né? Não é o que nós pensamos, é o que a palavra de Deus diz. Aí nós vamos defender a palavra de Deus, para que as pessoas sejam salvas, sempre visando o bem, a salvação das pessoas. Então as pessoas confundem, às vezes a pessoa fala, você está me julgando. Não, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz sobre isso. E aí você que vai se julgar a si mesmo, né? Porque existem vários tipos de julgamentos. A própria pessoa pode se julgar, vai olhar a palavra de Deus, vai escutar a palavra de Deus e vai ver, eu estou vivendo de acordo ou estou vivendo contra a palavra de Deus. Então é preciso que nós mostremos o prumo, mostremos o que a palavra de Deus diz sobre todos os assuntos. Olha, está uma discussão aí sobre aborto, né? Na política hoje. Então, nós devemos mostrar o que diz a palavra de Deus. Olha lá, a palavra de Deus diz o quê? Não matarás.
Olha lá, Jeremias, eu te conheci antes que te formasse no ventre da tua mãe. O anjo veio à mãe de Sansão, antes dela ficar grávida, e disse: não tome mais vinho, porque o menino que vai nascer de você é nazireu, não pode tomar vinho. Antes mesmo dela ficar grávida, antes de ter a relação sexual com o seu marido Manoá, o anjo já proibiu ela de tomar vinho. Olha só. Então, para Deus, a criança já existia. Então, veja só, as pílulas, as camisinhas, né, os DIUs, todo método abortivo, todo método anticoncepcional, tudo isso é pecado. Você está matando uma vida. Você está impedindo uma vida de vir ao mundo, que deveria ser talvez um profeta de Deus. Imagine, um homem usado para que todas as pessoas fossem curadas, e você está impedindo esta vida de vir ao mundo. Então, devemos mostrar o que diz a palavra de Deus sobre isso. Então, nós não estamos julgando ninguém, estamos mostrando o que Deus diz sobre o assunto. Então, existem aqueles que são fracos na fé, e nós vamos ajudar a esse que ele precisa de mais ajuda do que os outros. Tópico 2. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor e todos os seus atos demonstram esse amor. 1 João 4,8. Se Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. João 15,12. 1 João 4,11. A maior prova de que somos discípulos de Jesus é quando amamos uns aos outros. João 13,35. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. Quem não ama seu irmão não é de Deus. 1 João 3,10. Quem ama a Deus não pode detestar o seu irmão. 1 João 4,20. Então vejam tudo que Deus faz, fala, tudo aquilo que Deus demonstra, sempre tem a ver com amor. Sempre Deus demonstra o seu amor. Sempre por trás de tudo que Deus está fazendo, de tudo que Deus está realizando, tudo que Deus está nos falando, tudo que Deus está aí controlando, tudo, lá existe o que? Amor. É um amor que nos constrange. Nós nem entendemos como é que Deus pode nos amar tanto assim. Nem entendemos isso. Não conseguimos, a nossa mente não consegue compreender. Se nós fôssemos pessoas boas, mas lá diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine, deu a vida por pecadores, por pessoas que não mereciam, por pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus, da condenação de Deus. Isso é amor. Deus nos ama assim. É sem nenhum merecimento. Não é condicional. Não espera nada em troca. Não tem nenhum interesse por detrás. Não está visando nenhum lucro. Tópico 2, subtópico 1. O amor exige perdão. O perdão está no coração de quem ama. A atitude de perdoar como forma de amor exprime o verdadeiro sentido do cristianismo. Normalmente, nos escondemos para não exercer o perdão. Quem não perdoa carrega um fardo pesado e nunca limpa o seu coração de rancor e ira. Como podemos orar como Jesus ensinou em Mateus 6,12? Não existe evangelho sem amor, como não existe também evangelho sem perdão. Um está atrelado ao outro. Precisamos estar dispostos como cristãos a perdoar aqueles que nos fizeram mal, mas também estar dispostos a pedir perdão ao que nos ofendem. É uma estrada de mão dupla. Este ato deve ser recíproco. Então, o perdão, Jesus colocou uma condição. Olha, se você perdoa aqueles que te ofendem, Deus também te perdoa. Se você não perdoa aqueles que te ofendem, Deus também não te perdoa. Olha só, é condicional. Então, o perdão é muito importante. Devemos sempre perdoar. As pessoas nos trataram mal, nos ofenderam, nos causaram prejuízo. Veja bem, falaram mal e tal. Mas nós vamos perdoar. Não tem problema. Nós vamos, muitas vezes, sofrer o dano em benefício dos outros. Vamos ser prejudicados. Mas vamos amar, vamos perdoar. Imagine quantas vezes na vida
nós fomos ofendidos, maltratados, mal falados. Quantas vezes? Imagine se nós fôssemos guardar tudo isso no coração, uma mágoa, um rancor. Nós nem estaríamos vivos. Tanto ódio, tanta raiva, tanta coisa. Imagine quantas pessoas estão aí sofrendo do coração. É uma coisa que acontece muito, as pessoas estão sofrendo do coração, estão morrendo devido a ódio, rancor, mágoa. Perdoe. Vá lá, procura essa pessoa. Peça perdão. É ela que me ofendeu, não tem problema, peça perdão. Acaba com isso. Acaba com esse ódio, essa mágoa, esse rancor. Limpe o coração. Ame. Olha, e as esposas, tome cuidado. Muitas vezes nós temos visto aí casos de casamentos sendo desfeitos, destruídos por causa disso. Falta de se esquecer, de perdoar realmente. Às vezes a pessoa pecou há 20 anos atrás e aí a pessoa está lembrando do que a pessoa fez há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. É uma coisa terrível isso. É preciso que você deixe isso. Pare de pensar. O passado passou, acabou. Viva o presente, hoje. Hoje é importante. Hoje Jesus pode voltar para nos buscar. Então é hoje. Perdoe mesmo de coração. Tópico 2, subtópico 2. O amor exige disciplina. Amar não é deixar de corrigir, repreender ou disciplinar. Hebreus 12, 6. Amar não é deixar de falar a verdade, mas falar a verdade com educação e respeitar. Amar não é deixar virar bagunça ou ficar desorganizado, mas colocar regras e normas, regimentos e estatutos, estipular limites e áreas de ação, cobrando seu cumprimento. Amar é não se portar com leviandade ou indecência. 1 Coríntios 13, 5. Jesus amava as pessoas, mas colocava ordem. João 2, 13 a 17. Há pessoas que pensam que o amor cobre as maldades, as falsidades, as mentiras e a falta de respeito, principalmente com as coisas e lugares sagrados, a rebeldia e insubmissão com os líderes e autoridades espirituais. Números 16, 1 a 2, 30 a 33. Então veja, muita gente confunde amar com uma pessoa ser lerda, né? Deixar acontecer, fazer o que quiser. Então não é assim, tudo tem aí uma ordem, tem uma disciplina, tem aí uma organização, né? Então é preciso obedecer às normas. Cada organização tem as suas normas. Em qualquer lugar na sociedade que você for, lá tem o quê? As normas, né? Tem os direitos e tem os deveres que devem ser cumpridos. Então, nós vamos respeitar os limites. Até onde vai o nosso limite? Até onde começa o limite do outro. Então, todos nós temos esses limites, né? Essas ordens a serem cumpridas e também as obrigações a serem cumpridas, e tudo dentro de uma sociedade que funciona dentro dos limites das leis, das organizações criadas para que tudo funcione corretamente. Veja que Deus deu autoridades aos homens para que eles exerçam essa autoridade na organização da sociedade, senão virava uma bagunça. Então, na família existem regras ali, existem a serem cumpridas, existem os deveres, existem os direitos. Aí na igreja tem também? Tem, a igreja tem as suas normas, né? Tem as suas leis, tem os seus estatutos, tem a maneira de vestir, de se comportar, de tudo. Tem as normas, então devem ser obedecidas. Então vamos nos submeter por amor. Às vezes muitas coisas nós achamos errado, às vezes até muito exagerado, mas nós vamos obedecer por causa do amor. O amor nos impulsiona, então, a nos submetermos a muitas coisas que nós não queríamos nos submeter. Agora, o amor, ele repreende, ele castiga, ele corrige. Então, veja só, o amor vai exigir muitas vezes isso. Então, existem as normas, são quebradas, tem que haver correção. O amor não é para validar tudo que a pessoa faz de errado. Tópico 2, subtópico 3, o amor exige verdade. O amor não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. O amor não suporta a injustiça nem a mentira, pois Deus é amor e a mentira é filha do diabo. João 8, 44.
Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. A verdade liberta, não oprime, não coloca medo, pois o amor lança fora o medo, porque ele produz tormento. 1 João 4, 16 a 18. Para amar o nosso irmão, não precisa aceitar as coisas erradas e mal feitas dele, nem aceitar a quebra de regras e princípios, nem ser conivente com seus erros e pecados. Amar o próximo não quer dizer que aprovaremos tudo que ele faz. O bem ao próximo não pode suplantar a justiça, a honestidade e a legalidade da ação. Podemos amar o próximo, mas não podemos amar as suas mentiras, nem querer ser amado usando mentiras. Então veja que a verdade deve prevalecer. A mentira é do diabo, a verdade é de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade deve sempre prevalecer. Então o crente deve sempre andar na verdade. Agora a verdade é preciso que seja conhecida. Olha, a verdade, a palavra de Deus, é verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então essa verdade deve ser propagada. A mentira tem que ser contida, vencida. Já a verdade deve ser propagada, pregada, falada a todos. Deve aparecer sempre. Que a verdade sempre vai trazer o bem. Veja bem, o amor folga com a verdade. É o que está na palavra de Deus. 1 Coríntios 13, 6. Veja bem, o amor desenvolve, o amor aflora com a verdade. Tópico 3. O amor seja não fingido. O amor não pode ser fingido, Romanos 12, 9. Não pode ser da boca para fora, com máscaras, com fingimento, mas autêntico, cristalino e verdadeiro. O amor não aceita ser iludido, comprado, trocado por favores ou presentes, mas é algo do coração. O amor não pode ser mendigado, forçado, deve ser de livre e espontânea vontade, livre-arbítrio, decisão própria. O amor não pode estar fundamentado em variáveis, principalmente aquelas que não se cumprem. Talvez existe um amor fingido, a pessoa representa o papel de que está amando e na verdade não ama. Então o amor deve ser sincero. O amor não pode ser iludido, comprado, trocado por favores, por presentes, né? Muita gente diz que é amado, porque eu recebi um presente, porque eu recebi uma homenagem. Mas muitas vezes o amor está sendo falso, fingido, está sendo demonstrado, mas na realidade não existe esse amor. É um amor interesseiro. E o amor não pode ser assim. Nosso amor sempre deve ser dentro da verdade, da sinceridade, nunca fingido. Tópico 3 sobre tópico 1. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Um dos maiores desafios do ser humano é o relacionamento interpessoal. Nós precisamos aprender a exercitar o amor nos nossos relacionamentos. Não há como se relacionar com uma pessoa de acordo com o estabelecido nas Escrituras, se não for com as virtudes do fruto do Espírito e a graça de Deus em nossas vidas. Devido à nossa natureza adâmica e pecaminosa, somos imperfeitos, egoístas, convenientes e às vezes não abrimos mão de nossas posições radicais. Amar uns aos outros deve ser de forma respeitosa, agradável e educada. Romanos 12, 10. 1 de Pedro 1, 22. O amor entre os irmãos deve ser fraternal, cordial, afetuoso, que pertence ao coração. Amar o próximo é repartir o que temos e não dar tudo o que temos. Não é perder a nossa responsabilidade e deixar o outro fazer o que quiser conosco. É viver de forma amigável. Então, o maior desafio, do ser humano é essa convivência interpessoal. Pessoas para com pessoas. Relacionamento, na escola, no trabalho, na igreja, na família. Então, o relacionamento. Nós devemos tomar muito cuidado, nos esforçarmos ao máximo com esse relacionamento, porque se nós temos que ensinar a palavra de Deus, temos que mostrar o que Deus diz sobre diversos assuntos, vai haver problema de relacionamento. Porque a maioria das pessoas não quer ouvir a verdade, não quer saber o que Deus acha, e muitas vezes interpreta isso como nós é que estamos querendo ser contra, nós é que estamos querendo combater as pessoas, os atos das pessoas,
Então eles entendem assim. Então é muito difícil, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, até dentro da própria igreja, as pessoas querem viver no pecado, não querem que ninguém corrija, que ninguém fale nada. E aí, se você vai pregar ou se você vai ensinar, isso aí vai fazer o que? É jogar uma luz nas trevas, e aí a reação das pessoas geralmente não são boas reações, né? Então a pessoa fica muitas vezes zangado. E é com aquele que está falando e não com Deus, né? Mas olha, é difícil o relacionamento, muito difícil, porque é muito difícil as pessoas aceitarem serem corrigidas, aceitarem a repreensão de Deus, aceitarem a verdade de Deus, aceitarem aquilo que Deus diz. Então eles não querem que ninguém fale. Trevas não gosta de luz. Então é muito difícil o relacionamento interpessoal. Nós temos que tomar todo o cuidado, nos esforçarmos muito. E muitas vezes vamos ter que deixar de falar o que precisa ser falado. Veja só. Por quê? Para não ofender. E aí, como é que essa pessoa vai ser corrigida? Como é que essa pessoa vai melhorar? Como é que essa pessoa vai ser salva? Muitas vezes somos obrigados a não falar, a não mostrar a verdade. Veja só. E aí vamos ser cobrados por Deus, porque Deus manda falar a verdade, manda ensinar a verdade, manda que nós mostremos o que é a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, sobre tudo que acontece na face da terra. Então vamos ter que falar aí com muito jeitinho, vamos ter que arranjar um modo de transmitir isso para que não seja aceito como ofensa. Tópico 3 sobre tópico 2. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A única dívida que devemos ter é a de amor. Romanos 13, 8. Amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos 12, 33. Nenhum trabalho ou realização do reino de Deus, nenhum esforço, seja de que natureza for, não substitui nem suplanta o amor devedor. O que mais se destaca neste texto é o dever do perdão. Se você ofendeu alguém, se a sua consciência está lhe acusando, enquanto não pedir perdão, é um eterno devedor. Se você está arranhado com um irmão, é necessário acertar as pendências e as diferenças. Não deva satisfação de uma coisa mal feita a ninguém. Não deixe um trato ou uma promessa sem cumprimento. Mesmo o amor sendo uma dívida permanente, precisamos ser recíprocos, corresponder ao máximo o amor de nossos irmãos. Então veja que é uma dívida. Amar se torna uma dívida. Se nós detectarmos que deixamos de amar alguém em uma determinada situação, então olha só, nós temos que corrigir isso, né? Temos que ir ao irmão, temos que corrigir, pedir perdão se for necessário, né? Então o amor deve ser demonstrado e deve ser tido como uma dívida. Olha, faltou amor ali, então vamos corrigir, vamos demonstrar o amor ali, então, para corrigir isso. Quantas situações nós passamos, por exemplo, alguém chamou você para ir lá na casa de uma pessoa que estava doente para orar, e você disse, não posso, estou ocupado e tal, não foi, e a pessoa morreu. E aí você depois fica, eita, por que eu não fui? Tinha que ter ido. Né? Então, por isso que a Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então olha só, em muitas situações nós vamos passar por elas, que nós deveríamos demonstrar o amor, e ao invés de demonstrar o amor, muitas vezes demonstramos outra coisa. Então você vai ver uma briga, uma discussão, uma coisa, ao invés de você demonstrar o amor e procurar corrigir com amor, muitas vezes foi entrar no meio da discussão, da briga, e a coisa ficou pior do que era para ser. Então devemos amor às pessoas, sempre estamos em dívida com esse amor. Devíamos ter amado mais, aí ficamos na dívida. Então vamos procurar amar sempre as pessoas
um amor sacrificial, de dar a vida pelos outros, procurar sempre o bem das pessoas. Em Hebreus 12:4 diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Veja só. Então você não chegou ainda até a derramar o seu próprio sangue, a dar sua vida por esse amor que você deve dar às pessoas. Você deve transmitir às pessoas. Então você não se esforçou ainda suficientemente. Esforce-se mais ainda. Se for preciso dar a vida, dê, mas ame. Tópico 3, suportando-vos uns aos outros em amor. Só temos condições de suportar alguém se for em amor. Efésios 4:2. Conscientizar de que o cristão precisa suportar os outros com amor, pois o maior mandamento divino está na área do amor. A lei de Cristo é o amor. Romanos 13:1-8. Só o amor cristão poderá nos fazer suportar as cargas pesadas uns dos outros com mais facilidade. Somente com amor temos condições de sofrer, crer, esperar e suportar uns aos outros. 1 Coríntios 13:7. Com amor suportamos as imperfeições, as limitações, as fraquezas. Com amor não reagimos de forma abrupta, não nos irritamos facilmente, não nos ofendemos por qualquer coisa, nem damos o troco na mesma moeda, não nos vingamos a nós mesmos. Então veja, só com muito amor podemos suportar uns aos outros. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós pecamos, todos nós temos problemas e mais problemas que vêm todos os dias para nós resolvermos, né? Todos nós temos as pressões, tanto as internas quanto as externas. Então todos nós vivemos nessa pressão, né? O tempo todo, pressionados. E aí temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, né, no nosso relacionamento com os irmãos, acabamos extrapolando a maneira que deveríamos ter tratado os irmãos. Então, vamos aí nos esforçar cada dia mais, vamos melhorar cada dia mais, vamos encontrar uma maneira de podermos fazer a obra de Deus, de ajudar as pessoas de maneira que não ofendamos, que não causemos aí irritabilidade nas pessoas, né? Que nós não causemos aí desavenças. Então vamos procurar consertar isso aí e vamos procurar aumentar o amor para com essas pessoas. Vamos fazer de tudo para amar e também para sermos amados, para que tudo aconteça dentro do pleno amor de Deus, na obra de Deus, que a obra de Deus seja realizada em paz e com grande proveito para todos. Conclusão: amar não é aceitar tudo, pois onde tudo é aceito, presume-se que haja falta de amor. Pois nem Deus, com o seu amor infinito, aceita tudo. O amor não é desorganizado, relaxado, indisciplinado, nem se porta com indecência, mas com coerência, sensatez e prudência. Então veja, o amor sempre vai exigir de nós um sacrifício, né? Estamos sempre pensando no bem dos outros e nós vamos fazer de tudo para suprir as necessidades dos outros, para conduzir a todos a Deus, a salvação. Então vamos fazer de tudo que pudermos fazer, vamos nos esforçar cada dia mais por amar as pessoas, por mostrar o caminho que é Jesus Cristo, para que as pessoas sejam salvas. Vamos ajudar as pessoas necessitadas, vamos fazer de tudo para transmitir o Evangelho a todos e vamos sempre ministrar às pessoas. Olha, Deus está querendo usar você para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam libertas, sejam curadas. Vai lá, conversa, pergunta, visita, põe a mão sobre as pessoas, abençoe e Deus vai te usar, com certeza. Vamos orar agora. Se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, o juízo que estava para ser exercido sobre nós, ele levou sobre ele, morreu por nós naquela cruz. Mas ele venceu a morte, ele nunca pecou. Ele foi justificado em espírito, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso?
Você é salvo agora. Entregue sua vida totalmente para Deus agora e o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir uma necessidade agora de se arrepender, de pedir perdão a Deus. E Deus te perdoa agora e lhe dá o Espírito Santo. Você começa uma vida nova com Deus agora. Se você está doente ou está enfermo, Jesus te cura agora. Creia. Deus ama. Deus não quer ninguém doente sofrendo. Receba o teu milagre. Receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti, estão pedindo perdão agora. Recebe-os por filhos. Ó, Senhor, ajuda-os agora. O amor é importante. Ame, 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 ame. Em nome de Jesus, receba o amor de Deus em seu coração agora, derramado pelo Espírito Santo que lhe é dado agora. Receba o amor de Deus. Ajuda, Senhor, essas vidas. Agrada a luz, tenemirandecei. Viva na luz, na verdade. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca. Solta em nome de Jesus. Sai agora toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora. Cura, Senhor, totalmente. Em nome de Jesus. Amém? Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe a todos. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos, entre em contato por esse telefone, que é meu WhatsApp, 99991520454. E eu envio para você gratuitamente toda semana o material da Escola Bíblica Dominical. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Olha, nós não estamos cobrando você nada. Tudo de graça. Pelo menos só pedimos isso. Dê aí um like, um joinha aí. Se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo para outros, nos seus grupos, para ajudar as outras pessoas também a assistirem, a aprender juntamente conosco. Então, faça só isso, estará fazendo um grande favor, ajudando a obra de Deus. Deus abençoe, então, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.